Não foi uma vez, duas, que ele escondeu o sentimento de você, mas tudo tem um limite. Os sonhos falam muito alto e o renascimento está muito próximo. Seja muito bem-vinda, Divina Estrelinha. Gratidão. Você está no canal De Luz, canal Luz Divina. Um prazer ter você aqui. E hoje você vai saber detalhes sobre a pessoa que você ama ou a pessoa nova que vai chegar na sua vida. É um dos dois. Eu vou te trazer tudo aqui. Vamos destrinchar, desvendar se vai pedir perdão, o que esconde de você, o que oculta, o sentimento. Eu quero hoje profundidade aqui. Vamos pegar, vamos revirar tudo. Eu quero um detalhe do detalhe para você. Escolhe aqui, entre essa situação, a pedra branca com marrom, e a preda completamente marrom. Isso. Vai se conectando, vai escolhendo. Respire profundamente. É a sua hora. Isso. Eu indico você assistir todo o vídeo, viu? Porque é muito sério isso. A qualquer momento a espiritualidade pode falar com você. Eu tenho certeza que a sua experiência aqui vai ser única. É uma experiência espiritual que você vai viver aqui. Vou trazer questões da sua vida, vou trazer da pessoa que pode ser do seu passado. A hora de conectar agora, você quer conectar com o passado ou você quer conectar com alguém nova que pode chegar para você? É agora. Então, se conecta, vamos começar. Olha. A gente vai fazer em duas linhas. A primeira linha, eu quero saber o sentimento, um pouco do sentimento, eu quero saber se vem te pedindo perdão, eu quero saber o pensamento. E a segunda linha, muito importante, que tudo tem associação, aí a gente vai ligar a primeira linha, que eu vou colocar aqui em cima, vamos ligar com a segunda linha, que é exatamente... Segundo. Eu tô pensando aqui, vamos fazer assim, já que a gente tá baralhando. Vamos colocar na primeira linha o que esconde de você, junto com o sentimento, com os pensamentos, porque tá ocultando no pensamento. Então vamos colocar na primeira linha isso, a gente vai fazer a ligação com a segunda, se tem o perdão, vamos ampliar, se vem, né, pra você, aí a gente vai ampliar nisso aí. Isso mesmo, Divina. Então vamos lá. Tá pronto, está pronto aqui, já pulou duas cartas fortes, duas cartas lindas, já vi uma coisa oculta dele aqui. Olha a carta, olha só a carta oculta, olha. A carta da lua. Tem muita coisa escondida aí, Divina. Tem muita coisa escondida. Você tá chegando pela primeira vez aqui no canal Luz Divina. Eu te convido para fazer a inscrição. Entra aqui nessa família, a família divina, família abençoada. Vem fazer parte dessa família. Eu sei que todo dia, meio-dia, tem vídeo aqui, tá? Então vem que você vai receber todo dia. Deixa agora seu like, estrelinha. Fico tão feliz de você estar presente aqui no canal assistindo, você que é uma pessoa divina, que é uma pessoa de luz. E vamos logo, vamos saber tudo aqui. Gente, eu tenho aqui assim, ó, eu tenho a roda, abriu com a roda logo de início, logo de cara, né? E aqui é tocado num ponto muito importante, um ponto de virada. Então temos aqui um ponto de virada, de mudança significativa grande, que a pessoa amada está vivenciando, o que ocorreu recentemente na vida dela. Tá? Pode ser se é uma pessoa do seu passado, gente, uma virada em relação a você. E se for, Renato, não, eu me conectei com o futuro, eu quero gente nova na minha vida. Isso aí, meu anjo, eu te apoio também, viu? Essa pessoa, gente, um reboliço na vida dela, foi uma virada total. Ela vai chegar diferente, ela vai chegar mudada do que ela era, uma outra pessoa. Exatamente. Então, nos dois casos, uma virada. Aqui é um evento, sim, que colocou uma nova dinâmica. Então, por exemplo, a pessoa do seu passado, gente, uma nova dinâmica na vida dela, ela tá mudada, tá? E se for a pessoa nova, aí você vai sempre jogando,
adaptando a leitura, tá, meu anjo? Tá? E tudo que eu falar pro passado, as cartas são as mesmas. Significa que a nova pessoa tá, sim, em uma nova dinâmica também. Eu vejo aqui, olha, sabe o que vem aqui? Uma mudança na sorte, tá? Essa pessoa aqui pode ter ganhado até em algum jogo, alguma coisa, tá? Olha aí, né? Mas em relação a você, aqui é um acontecimento que está forçando essa pessoa a reconsiderar algumas coisas. Sim. Tem vídeo para trás que essa pessoa conversou, sim, com um amigo, tá? Tem vídeo para trás que conversou com alguma mulher. Gente, eventos na vida dela aconteceram aqui que tipo, jogaram ela. E uma das coisas que ela oculta, que ela esconde, é essa mudança, tá? Essa mudança é a própria origem do segredo. Ou até a razão pela qual ele se sente a necessidade de esconder algo. Vamos ver mais coisas que essa pessoa esconde. E eu vejo também aqui, ó, uma coisa que ele não te falou, que é dessa mudança interna. Vai falar depois, ou até alguns já falaram, tá? E essa pessoa está enxergando a vida, inclusive dela, mas em relação a você, de uma maneira diferente. Aqui, gente, eu vou te falar um negócio. Ela vai agir com você de maneira diferente, sim. E lógico que eu já tenho 2 de copas, né? Logo após a roda, a mudança, vem o 2. Isso aqui fala em dupla. Fala em você e a pessoa amada. Brindando ao um sol. Ou seja, é um renascimento do brinde. É o renascimento daquilo que alimenta a nossa alma. Então, assim, o que essa pessoa tá escondendo? O óbvio, tá? Ela esconde isso, tá? Aqui tá diretamente relacionado a um sentimento que ela tem por você. Então ela nutre sim um sentimento por você, que talvez essa pessoa ocultou o sentimento. Os motivos são variados, mas tem um outro segredo que ela esconde aqui. Pode ter sim uma outra pessoa no meio. Pode ter, né? Que ela ocultou enquanto deu. Ou tem algum contatinho, alguma fala, alguma coisa que ela pode estar ocultando. Longe de você, pode ter sido longe de você, tá? Mas entenda assim, ó. Quando a gente começa a aprofundar aqui no pensamento dessa pessoa, numa leitura mais profunda, associando com a roda, significa assim, essa pessoa, se ela está separada de você, ela busca um novo equilíbrio emocional, uma reconciliação com você, tá? Ela busca. É um desejo interno que ela tem. Então tem uma ligação aqui sim com você. Se uma pessoa nova que está chegando na sua vida, ela chega assim mudada, pode ter ainda uma outra pessoa com ela, não é gente do passado, e ela já chega encantada por você. Ela tem um desejo, mas tem uma outra pessoa no meio que ela precisa, sim, finalizar. Pode ser isso. Então, assim, observe, fica de olho, divina, tá? Fica de olho. Conta aqui nos comentários, vai contando a sua história aqui pra mim, tá? Conta o que aconteceu, conta o que você quer. Renato, o que eu quero pro meu futuro, tá? Eu quero cuidar de mim, eu quero um amor. Me conta, né? Conta aí pra mim. Gente, olha só isso aqui também, hein? O que tem de extra aqui que eu posso dizer para você? Aqui tá muito forte para aquelas pessoas que ou tem triângulo, ou a pessoa te deixou e está com outra. E aí você escuta agora. Essa outra pessoa, ela oculta isso, ela guarda isso em 7 chaves de segredo, que ela olha para essa pessoa e ela sente algo que ela acha que é importante para ela. Mas ela mantém um culto com medo das consequências sobre você. Por quê? Por que com medo de você? Porque ela tem um amor grande por você. Calma. Calma. Se você não entendeu agora, durante a leitura aqui você vai entender. A gente vai amarrar tudinho para você. Lembra-se, uma carta vai se ligando com a outra. Porque olha a lua aqui. A lua revela o que está oculto. Tá? A lua é a chave para a gente entender tudo. A lua é a chave para a gente entender o que está escondido. Então vem aqui comigo, vamos começar a decifrar isso aqui.
vem a grande lua, né? Que a gente mergulha agora no inconsciente. A gente revela segredos, ilusões, medos, inseguranças, né? Então, gente, essa pessoa tem sim ilusões. Ela tem sim muitos medos, tá? O que essa pessoa esconde de você provavelmente é envolto de mistério, sim. E às vezes eu vou te dizer que nem a própria pessoa tem a total clareza sobre isso, sobre esse mistério. Então, tipo, ela esconde, mas nem ela tem clareza total sobre o que ela está escondendo. Então aqui pode haver confusão, sim. Pode haver confusão, emoções reprimidas, uma sensação de que nem tudo é o que parece. Né? Olha só, o gato viu que um tigre, nem tudo é o que parece. Então aqui gera confusão, gera emoções que ficam lá presas, reprimidas no inconsciente, que ora vem para cima pro consciente. Você está entendendo? Então, estrelinha, associada ao 2 de copas aqui, que é a carta, né, que veio, ela indica que a conexão que ele valoriza secretamente, tá? Essa conexão forte está envolta em sentimentos de culpa, de medo. Talvez, se você tá com a pessoa, medo de ser descoberto, ou até mesmo uma dose de engano. Essa pessoa pode estar sendo o quê? Enganada psicologicamente. Ações espirituais externas iludindo essa pessoa, envenenando a mente, sim. Desequilíbrio emocional em resolver a situação. Novamente, para dois casos, quem tem uma outra pessoa no meio, triângulo, ou a pessoa nova que está chegando para você. Ela chega e foi um amor assim muito forte. Só que aí você fala, Renato, mas nossa, foi tão diferente isso, mas a pessoa tá ali meio, ela ficou meio paralisada, ela não se moveu, não aprofundou comigo, não aprofundar com você. Essa leitura está mostrando, sim, uma outra pessoa ali, ela está indecisa, às vezes ela está até sendo iludida por alguma situação externa, espiritual, né? Então, é uma mistura ali de medo, porque, gente, essa pessoa não quer te perder. E a lua mostra o lado sombrio dessa pessoa amada, sim. Talvez que ela considere uma falha, uma vulnerabilidade, ela teme a se expor, ela mantém nas sombras, por exemplo, algum tipo de vício, alguma fantasia oculta. Ela tem fantasia oculta, inclusive com você, viu? Ou até mesmo uma vida dupla que ela teve, ou que ela tem, se for nova, pessoa nova que está chegando aqui para você. Tá? Então, vai entendendo. Não, mas peraí, mas e o sentimento por mim? Meu anjo, o sentimento é muito forte, sim. Ela tem um amor. E ela tá redescobrindo isso tá vindo à tona novamente, porque olha isso aqui, olha a aparição do louco, traz a energia da impulsividade. Muitas vezes ela pode agir sendo impulsiva, tá? Muitas vezes. Aqui mostra sim um novo começo, ela desejando esse novo começo. Então às vezes ela oculta o quê? Aqui também, talvez ela nem fala numa decisão impulsiva que ela tomou, sem pensar nas consequências. Por exemplo, deixou você por alguma coisa, mas não te falou o porquê. E nem pensou nas consequências. Um exemplo que eu tô te dando aqui, tá? Pode ser que ela se deixou a levar por uma nova aventura romântica, uma tentação momentânea, algo que ela jamais poderia ter feito, e ela se deixou levar por essa situação. Não que não ama você, tá? Não, ela ama. Mas isso aqui tá ligado com a lua, que oculta tudo, ela ficou com a mente bagunçada, tá? Com uma aventura, com uma nova... na verdade, ali foi um desequilíbrio, mas ela não pensou nas repercussões. E às vezes ela se envolveu, quando eu falo envolveu, gente, pode até ser umas conversas pelo celular, de uma maneira inconsequente, irresponsável, tá? Às vezes foi isso, e quase pôs tudo a perder, ou alguns foi mais profundamente, e você até descobriu, casos e casos, tá? E olha aqui, ó, essa pessoa tem sim um desejo de se libertar de uma prisão emocional de expectativas. Ela tem. Ela tem um desejo de se libertar de julgamentos, e o julgamento já vem aqui, né? Tá? Ela tem medo do julgamento. E para encerrar nossa primeira linha, vem exatamente isso.
hoje ela está vivendo um chamado para reflexão. Por quê? Porque tem sim uma conexão com você, tem sim um amor em relação a você. Eu vejo que ela ainda não reconheceu total os erros, mas ela precisa reconhecer. Ela tem necessidade de tomar o quê? Decisões importantes. A presença dessa energia aqui, ela mostra, sugere que está chegando um ponto onde, peraí, eu preciso confrontar tudo isso que eu escondo, trazer a verdade, eu preciso organizar minha mente, porque o sentimento que eu tenho pela estrelinha é verdadeiro, isso está na mente. Então a presença dessa carta, ela chega aqui num ponto onde a pessoa precisa confrontar tudo aquilo que ela ocultou, inclusive os medos dela. É um despertar interno, então ela está vivendo, olha, um despertar. A voz da consciência puxou ela, laçou ela. Aqui é um chamado para responsabilidade, tá? Mas se for a pessoa nova, gente, também. Às vezes a pessoa nova chegou ocultando uma ex, chegou ocultando uma família ou alguma coisa, chegou ocultando uma vida que ela queria ter de liberdade, uns contatinhos. Pode ser, gente, isso tudo fala aqui. Tá? Então aí você vai organizando para você o quê? Poder também esclarecer com a pessoa, porque se a pessoa nova chegando, é muito mais fácil esclarecer as coisas, viu? É muito mais fácil. Então, gente, aqui nessa linha 1, eu vejo que a pessoa está passando por mudanças que envolve emocionalmente tensão, possivelmente pode ser ligado a um relacionamento secreto, tá? Mas e os que não teve um relacionamento secreto? Gente, um desequilíbrio. A pessoa precisa se equilibrar, tá? É algo que atrapalhou muito vocês, ela precisa se equilibrar para realmente sair das sombras e realmente, né, agir e se entregar e vir para você. Vamos colocar agora uma energia sobre o perdão? Vamos ver aqui. Olha só. Renata, eu tô confusa. Calma, calma. Calma, assiste todo o vídeo. Veja a luz também. Ué, peça a espiritualidade me clareie. Nossa, gente, nossa. Olha isso aqui, eu vejo força, hein? Eu vejo força. Então olha isso, olha a dicotomia, ó. Ela tem dois caminhos a seguir. Para onde ela vai? Ela vai sim pedir perdão? É uma das possibilidades, então ela tem possibilidades aqui. Tá? E ela tem diferentes maneiras de lidar com essa possibilidade. A solução da situação não é única, talvez ela não venha exclusivamente com perdão, mas ela está avaliando qual situação a tomar. E aí vem aqui o espaço íntimo, a intimidade de vocês, vem a segurança emocional que você dá, a forma com que ela sente internamente, a presença assim dessa energia, fala assim, ela busca assim o perdão, tá? Principalmente se ela errou com você, né? Então ela busca o perdão e está ligado ao desejo de restaurar o quê? A paz, a harmonia na vida dela. Então, sim, a chance é muito grande dela vir pedir o perdão para buscar essa harmonia, essa paz. Ela busca talvez um retorno, né? Uma reconciliação, um estado de conforto emocional que foi perdido. Ela sente falta da estabilidade que ela tinha com você, meu anjo. Ela sente falta. E olha, veio exatamente em relação ao amor, em relação ao sentimento que ela tem aqui por você. E a torre traz o quê? Traz aquela energia, né? Querendo ou não, ela trouxe uma ruptura. Tá? Querendo ou não, ela trouxe uma revelação. Mas indica que a pessoa tem desejo em reconstruir. Né? De, sim, olha, pedir esse perdão e reconstruir. Isso ela vai dar sinais a você. Então, no contexto da leitura, o que ela escondeu, revelado aqui na primeira linha, pela lua, que tá bem em cima da lua, olha aqui pra você ver, ó. Tá? Tá bem aqui. Isso aqui, tá influenciando ela a construir algo com você. Eu vejo que vem à tona, às vezes veio à tona de uma maneira inesperada, através de um evento que foi impactante, mas isso é um catalisador para realmente essa pessoa vir pedir perdão. Então, essa mudança que ela está vendo, essa transformação que ela está vivendo, ela vem, né, para cair a ficha dela, para realmente ela vir acertar, né, ter o pedido de perdão. Gente, o pedido de perdão nem sempre é assim, ó. Não pensa que o pedido de perdão é a pessoa vir, joelhar nos seus pés e, olha, me perdoa, né? Gente, nem todo mundo consegue fazer isso. Às vezes o pedido de perdão vem a pessoa dizendo que não vai errar mais. A pessoa
né, redimindo de algo que fez, tá? Então, a gente tem que ser maleável, observar as ações, não só o que a pessoa fala, para a gente realmente entender. Aqui eu vejo uma força, um poder, viu? Então aqui é o orgulho muito alto que trava essa pessoa, é o orgulho. Aqui indica que o orgulho é um grande obstáculo para ela vir te pedir um perdão, gente. Então essa pessoa aqui, ela é orgulhosa. Então eu vejo sim um pedido de perdão indireto aqui. Eu não vejo ela vindo assim, meu amor, eu errei nisso, 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 me perdoa. Gente, isso tem amplas consequências na vida dela, porque ela tem medo de fechar a porta na cara dela, ela tem medo disso, ela tem medo de perder, ela tem medo de mostrar assim fraqueza, depois achar que você vai subir, humilhar, pisar nela. Mas não vou, Renato, é a mente da pessoa, meu anjo. A mente da pessoa, ela tem dificuldade também em admitir que ela se tornou vulnerável, que ela foi fraca, que ela foi levada pela carne, que ela foi, que ela às vezes ela tem até vergonha disso, sim, tá? Então o urso, ele representa uma força interior que impulsiona a pessoa a se proteger. E olha só como é bom você ficar até o final, porque agora esclareceu tudo. Tava até meio confusa a leitura, mas a pessoa, ela tinha assim um negócio dentro dela que ela quer se proteger e aí ela tava atrapalhando tudo em relação a vocês, tá? Olha isso. Então assim, vai ter solução? Sim, gente, aqui abriu soluções, caminhos, é abertura de possibilidades para a solução, sim, tá? O perdão vem, sim, ela tá considerando isso, mas pode vir de uma maneira indireta. Eu vejo que primeiro a quebra de barreiras, eu vejo que isso vai impulsionar a pessoa na sua direção. Ela tem que superar um orgulho. Isso aqui, gente, às vezes o seu caso é que o seu amor é ogro e orgulhoso. Renato, e se eu vou aquela pessoa nova que tá chegando na minha vida? Volta o vídeo. Ela volta, nova, ela chega exatamente assim. Ela chega com um problema que às vezes que ela te oculta, isso vai virar uma bola de neve, ela vai ficar com medo de te perder, ela é orgulhosa. E se não resolver, gente, é um amor que lindo, que pode ficar assim, meio perdido. Entendeu? Meu Deus do céu. Estelinha, fica aqui. Fica aqui comigo. Vem aqui agora pra número... Você deixou seu like? Deixa seu like e vem aqui. Vem aqui pra número 2. Vamos tirar aqui. Nossa, aqui já abre assim. Sabe uma coisa que ela te oculta? Que você é a imperatriz da vida dela. Ela oculta isso. Ela oculta que te ama mais do que tudo. Aqui ela ocultou sentimentos. Ó, olha aqui. Essa pessoa, sabe o que ela oculta de você? Eu já vou revelar. Ela oculta um lado sensível. Olha lá o imperador, gente, ela nunca vai falar isso. Ela oculta que ela arrepia com algumas coisas que você sussurra. Ela oculta que ela arrepia com o divino. Ai, gente, que bobagem. Ela mantém em segredo que ela tem um lado delicado, ela tem um lado artístico, inclusive ela tem talentos para isso, só que ela oculta. Exatamente, né? Ela, tipo a panca do imperador, é o comando, né? Aquilo, né? E ela mantém esse segredo por medo, sabe do quê? De parecer vulnerável, ou menos, entre aspas, masculino, né? Aos olhos das outras pessoas. Olha que lindo, gente. Eu vou dizer uma coisa aqui pra você. No íntimo dela, ela tem você como a figura feminina, nutridora. Ela tem uma percepção que você nutre. Ai, que você é poderosa, que você é... Olha, ela oculta também que você é muito mais poderosa que ela. Uhum. E ela admira isso. Ela acha isso. Poder no sentido assim, até de evolução, de... Olha, alguns aqui até inteligência, né? Ela acha, né? É ela, né? Eu sempre falo, ninguém é mais que ninguém.
Eu sempre falo, todo mundo pode ser tudo. Gente, todo mundo é ser humano, a gente tem amplas capacidades, ninguém é melhor que ninguém. Claro, eu na minha área eu me desenvolvi uma parte, você na sua, você desenvolveu outra parte, né? Mas ó, o apreço pela nutrição que você dá, pela sua beleza, pela sua abundância, pela sua criatividade. Ai, gente, ela é doida por você e ela é louca pela sua energia doce, acolhedora, feminina, que traz conforto, que traz crescimento, sim. Ela é louca com isso, viu? Eita, coisa doida, hein? A presença do mundo fala sobre a sensação de completude que você dá a ela. Você dá uma sensação de completude, né? Ai, gente, desculpa, olha, eu fico tão empolgado, eu trocar a pedra, agora é o 2, viu? Tão empolgado que eu fico aqui, eu esqueci da pedra. Então, aquela completude que você dá de ter alcançado um ciclo, parece que o ciclo se fecha, né, com você. E ela sente felicidade com isso. Eu vejo aqui também que a pessoa ela está sentindo realizado num projeto pessoal, talvez profissional, talvez em relação a um objetivo de vida que ela está alcançando ou já alcançou. Então, e se for nova que chega pra mim, chega desse jeito. Exatamente, mesma coisa que eu falei aqui, gente, a mesma coisa. No contexto que ela oculta, que traz também essa sensação de completude é o segredo, talvez ela não fala isso. Talvez ela atingiu um sucesso, uma satisfação, mas ela não compartilhou isso com você, por orgulho, por medo de gerar inveja até, ou simplesmente de sentir que é algo pessoal. Entendeu? É estranho, né? Porque tinha que ser uma cumplicidade total. Não, mas é a mente dele, gente, tá? É a mente dele. Gente, sabe uma coisa que ela tem vontade? De viajar com você. Ela tem vontade de viajar a algumas partes do mundo com você. Sim, ela tem. E ela vai te revelar isso ainda, viu? Ela vai te revelar isso ainda. Eu vi uma pessoa com muita satisfação pessoal e você dá a ela essa satisfação pessoal. Aqui eu vejo os desejos realizados, você realiza os desejos. Gente, ela sente isso. Eu vejo que essa pessoa sente bastante satisfeito com o que você fornece. Prazeres, confortos, a vida, né, amorosa. E se ela está longe de você, ela está sentindo falta de tudo isso. E ligada ao mundo, essa satisfação de prazer inclusive, é resultado da vida dela em relação ao que ela conquistou, mas em relação, eu vejo, a você também, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha só. Aqui continua aquela pegada aqui, ó. Ela continua ocultando aquele algo que ela foi muito feliz. Na verdade, eu avalio como pura bobagem dela isso, mas é a mente dela, a gente não pode julgar. E aqui talvez ela tenha algum vício prazeroso que ela oculta. Ou uma admiração secreta, algo que causa uma satisfação, que joga dopamina na mente dela. Você pode imaginar o que seja, né? É que ela oculta isso de você, viu? Mas que dá uma satisfação para ela, né? E eu vejo que essa pessoa, ela gosta muito de dinheiro, de estabilidade, ela quer a segurança, ela quer o bem-estar da família, o bem-estar financeiro ao longo prazo, ela busca por isso, e ela tá focada em construir sim uma base sólida. Ela quer um laço material, só uma segurança material, uma segurança familiar, e eu vejo que ela tem planos, inclusive, com você, viu? Que às vezes ela ainda nem compartilhou, às vezes porque é muito recente o plano, às vezes porque ela não tem certeza se vai conseguir. Então ela traz isso. Às vezes, gente, ela pode ter uma herança inesperada, viu? Que nem ela sabe. Ou ela oculta dinheiro de você, viu? Ela oculta investimentos, tá? Ela oculta algo envolvendo o financeiro, que ela esconde, né? Que ela oculta ou está ocultando, ou ocultou de você. Bens, alguma coisa ela pode ter feito nesse sentido, né? De ocultação. E o imperador chegou, né?
Porque aqui é autoridade, né? Estrutura, aqui é uma pessoa que tenta ser lógica, tenta manter o controle. Então é uma máscara que ela veste. E aqui, né? Provavelmente ela se apresenta ao mundo exterior com essa máscara. E talvez até para você em muitos momentos, ela não mostra o verdadeiro véu dela. Ela oculta a verdadeira essência. Ela quer se parecer forte, ela não chora. E ela quer manter o controle das situações, tomar as decisões racionais. Então ela oculta muito isso, para não parecer vulnerável. Ela põe uma fachada, gente. Tá? E ela oculta a insegurança, ela não mostra as inseguranças. Então ela esconde dúvidas, ela esconde medos. Tudo. Ela esconde também que ela precisa estar no comando, porque senão ela se sente frágil. Você entendeu? É uma luta interna, gente. O que isso reflete uma pessoa difícil, né? Uma pessoa difícil, uma pessoa que é um medo de perder o controle, então uma pessoa que tem a dependência de estar no centro, né? Mas olha, essa pessoa não te deixa, viu? O imperador mostra isso. Eu não vejo essa pessoa vindo te deixando, não. Tá? Gente, então, qual que foi o foco aqui? A autoridade, gente. Então ela nutre isso, internamente ela valoriza isso. E pode mudar? Pode, porque isso, o que faz isso? Parece que ela quer sempre estar no alto, ela nunca está errada. Às vezes ela põe muita culpa em você. E isso pode te sobrecarregar em algum momento. Ou você já viveu um relacionamento com alguém assim? Comenta aqui se você já viveu isso. É saudável, não é? Renato, pessoal, eu acho que não é. Entendeu? Eu acho que não é. Eu acho que o relacionamento ele tem que ser honesto, transparente total. Ele tem que ser respeitoso um com o outro. Ele tem que ter os planos juntos, futuros. Um tem que apoiar o outro. Um tem que mostrar. Por que não mostrar a insegurança? Né? Às vezes o medo, né? O medo de perder a pessoa, mas chega num nível que, poxa, é um apoiando o outro. Eu penso assim. Vamos colocar aqui o baralho cigano para a gente ver o perdão, porque pode ter feito alguma coisa por você, se ela fez alguma coisa por você, vamos ver. Então, gente, nutre-se muitos sentimentos por você, se ela tá longe de você, ela vai vir como se fosse vamos dizer assim, ainda no comando, tá? Ela vai vir como se estivesse ainda no comando, mas eu vejo ela vindo para você sim. E aqui, gente, eu vejo então momentos de reflexão, né? Que a pessoa tá ela se isola, ela fica lá no próprio espaço para chegar à conclusão. E isso representa uma barreira dela vir te pedindo um perdão, dela vir te pedindo uma desculpa. Parece que ela quer ficar dentro do que ela própria construiu. O coração dela é quente por você, mas por fora é difícil acesso. Por fora é uma pedra, parece ser uma pedra. E a foice aqui traz um corte, tá? Então, a decisão final. Se vocês separaram, ela cortou. Ela cortou, ela teve essa decisão, tá? Mas, eu vou te falar o seguinte. Essa carta, ela sugere que haverá um momento decisivo em relação ao que ele esconde, que eu vejo a possibilidade de perdão aqui. Porque essa pessoa não aguenta muito ficar longe de você. Gente, e geralmente vem na forma de um evento súbito. Pode ser de uma hora para outra. Algo que você nem está esperando, tá? E aqui também mostra o corte de conflitos, olha, de discussões repetitivas, de energia tensa. Então, ou seja, o que mostra aqui? Tudo isso pode ser cortado. Um conflito interno que ela tem está sendo cortado. Então, ela já mostra a resolução aqui? Já mostra a resolução, tá? Então, aqui tem uma possibilidade de sim pedir uma vinda, um pedido de perdão? Tem. A energia do chicote não é uma energia suave. Aqui traz um grau de sofrimento, tensão. Essa pessoa quer cortar. E ela vai cortar através comunicação. Notícias, mensagens que serão enviadas, tá? Então aqui é muito importante para questões de perdão, de solução. A comunicação é a chave. Então ela vem falando, talvez ela vai enrolar muito para falar, ela vai ir por outros caminhos. Então aqui mostra o desenrolar da situação. Pode começar tudo através de uma comunicação, de uma mensagem que ela pode estar enviando para você. Eu vejo que pode vir sim uma comunicação clara aqui, sim.
Ou a comunicação é verbal direta, ou é por meios digitais, né? Então, vai ter solução? Sim, gente. Então, no seu caso aqui, tem solução sim. A comunicação é um fator chave para a resolução. Foi o que a leitura disse aqui, que vovó falou. A foice, ela sugere a decisão sim vai ser tomada. Mas a torre mostra que a pessoa está avaliando você e toda essa perspectiva a longo prazo, tá? Então, sim, tem um pedido de perdão? Tem uma abertura de comunicação muito grande, sim. Tem a resolução de conflitos internos. A maneira que ela vai chegar depende muito do estado dela na hora, tá? Mais ou menos como na 1, talvez ela vem rodeando, talvez ela não vem direto com a palavra na boca, entendeu? Perdão, mas que ela vem mudada, ela vem. Meu anjo, você entendeu? Essa leitura, ela veio carregada, eu senti aqui, muito do emocional, viu? Muito do emocional. E as leituras servem para você jogar tudo que aconteceu na sua vida e avaliar a pessoa, avaliar o sentimento, tá? Hoje, não foi uma leitura tão love, né? Mas foi uma leitura para a gente descobrir um pouco do mental de alguém, ou que tá chegando na nossa vida, ou que a gente ama. Um beijão para você, meu anjo. Você fez sua inscrição aqui. Gratidão. Fica com Deus. Um abraço.